Aberta a 45ª reunião ordinária da 7ª sessão legislativa, 16ª legislatura. Convido a vereadora Aline Mariano para fazer a leitura da ata anterior. Depois você. Ata de número 44, reunião ordinária da 7ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada em 13 de junho de 2016. Aos 13 do mês de junho do ano de 2016, às 15 horas, na sala João Negromonte Filho, situada na rua Princesa Isabel, número 410, do bairro da Boa Vista, sob a presidência do vereador Vicente André Gomes, ocuparam a primeira secretaria, respectivamente, os vereadores Carlos Gueiros e Marco Aurélio. E os demais membros desse poder, Aderaldo Pinto, Ayrton Luna, Aimee Carvalho, Alfredo Santana, Almir Fernando, Amário Cipriano, Maguari, André Rez, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreras, Davi Muniz, Edmar de Oliveira, Eduardo Cheira, Eduardo Marques, Heriberto Rafael, Erivaldo da Silva, Stefano Menudo, Eurico Freire, Felipe Francimar, Gilberto Alves, Henrique Leite, Odevaldo Lima, Jairo Brito, Jair Nasfora, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marco de Bria, Marco Menezes, Marília Arras, Michele Collas, Mar Ricardo, Rodrigo Vidal, Vera Lopes e Wilton Brito. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. Assim, o presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, a mesma foi aprovada sem restrição. Fez uso da palavra pela ordem o vereador André Regis, solicitando um minuto de silêncio pelo falecimento do ex-professor da Faculdade de Direito, Geraldo Neves. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias: projeto de lei de número 81/2016, de autoria do vereador Carlos Gueiros; o projeto de emenda de lei orgânica número 73/2016, de autoria do vereador Stefano Menudo; ofício de número 178/2016, do Gabinete da Secretaria de Relações Institucionais, encaminhando a resposta ao requerimento de número 352/2016, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Requerimentos de números 2322, 2325, de 16, de autoria do vereador Henrique Leite, 2326, 22.327, 2016, de autoria do vereador Ayrton Luna. De vereador Marco de Bria, de autoria do vereador Ayrton Luna, de autoria do vereador Augusto Carreras, de autoria do vereador Vicente André Gomes, de autoria do vereador Jamés Fora, de autoria do vereador Marco Menezes, de autoria do vereador Aderaldo Pinto, de autoria do vereador Eurico Freire, Stefano Menudo, Augusto Carreras, Michele Collins, Davi Muniz, Marco Menezes, Jorevaldo Lima, de autoria do vereador Marco Aurélio, Ayrton Luna, Wilton Brito, Aderaldo Pinto, Wilton Brito, Gilberto Alves. No horário destinado ao pequeno expediente, a primeira oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Aimee Carvalho, destacou a triste realidade que enfrentamos no que se refere à violência, especialmente contra jovens. Falou que o Brasil ocupa a 7ª posição de uma lista de 95 países. Falou que o Brasil ocupa a 7ª posição na lista de 95 países pesquisados sobre o homicídio de jovens. Fez a leitura de um discurso anexo aos anais da casa. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Jurandir Liberal, pronunciou sobre a tragédia ocorrida nos Estados Unidos, onde, por uma atitude homofóbica, foram assassinadas 50 pessoas e mais de 50 pessoas ficaram feridas, prestando solidariedade às vítimas e aos parentes. Propôs um minuto de silêncio em respeito a essas vítimas e informou que seu partido aprovou a candidatura do prefeito João Paulo, que foi lançada hoje e que posteriormente trará maiores detalhes. O próximo orador a ocupar a tribuna, vereador André Regis, falou que hoje faz uma semana que esteve no Geraldão e constatou a irresponsabilidade da prefeitura com o equipamento que fugiu a qualquer limite de racionalidade a respeito da saúde pública. Informou que ainda apenas um homem tomado conta do equipamento da empresa e obra completamente está parada. Falou que o Geraldão se transformou numa piscina olímpica criadora de mosquito.
O senhor presidente solicitou ao plenário que atendesse uma homenagem póstuma proposta pelo vereador André Regis e ao jurista e professor Geraldo Neves. Em seguida, submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, da qual contaram com as seguintes matérias: discussão única do requerimento 2880. Votaram sim os vereadores Aerto Luna, Aimee Carvalho, Alfredo Santana, Almir Fernanda, Mário Cipriano, Maguari, Antônio Luiz Neto, Carlos Gueiros, Davi Muniz, Eduardo Cheira, Eurico Freire, Felipe Francimar, Gilberto Alves, Jodevaldo de Lima, Luiz Eustáquio, Marco Aurélio, Marco de Bria, Michele Colles, Rodrigo Vidal e Hilton Brito. Tendo 19, votaram não os vereadores André Regis, Heriberto Rafael, Henrique Leite, James Fora, Jurandir Liberal, Osmar Ricardo. Total de 6. Foi aprovado. Discussão única dos requerimentos 2320, de autoria do vereador Aimee Carvalho. Foi aprovado discussão única o requerimento de número 2331 de 16, de autoria do vereador Aerto Luna, concedendo voto de aplauso e congratulações ao guardião do convento de São Félix, Frei Cláudio Simões, pela realização da 18ª Festa de Frei Damião. Foi aprovado discussão única do requerimento 2336 de 16, de autoria do vereador Jaime Asfora, concedendo voto de aplauso ao doutor Hélio Vanderlei da Silva pela posse do cargo de desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Foi aprovado. Foi aprovado em discussão única o requerimento 2348, de autoria do vereador Eurico Freire, concedendo voto de aplauso e congratulações à professora e bailarina Jeane Barbosa pelo trabalho desenvolvido na campanha de formação do balé Jeane Barbosa. Foi aprovado em discussão única o requerimento 2391, de autoria do vereador Carlos Gueiros, formulando votos de congratulações à doutora Maria José de Sena pela recondução do respectivo cargo de reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, em evento a ser realizado em 17 de junho de 2016. Foi aprovado. O senhor presidente, em seguida, determinou o primeiro secretário que procedesse à chamada regimental, na oportunidade em que foram registradas as presenças dos vereadores. Discutiu a matéria o vereador Jaime Fora, que falou do requerimento ser aprovado, que será danoso para crianças. Comentou em um propósito parecido com o projeto da lei da Câmara Federal, que criminaliza o professor falar sobre temas de sexualidade em sala de aula. Foi aparteado pelos vereadores Carlos Gueiros, que solicitou à vereadora Michele Colles, que retire o seu projeto para que possa vir à discussão nessa casa. Problemas maiores em que o Recife vem enfrentando, Henrique Leite indagou sobre a relevância da ideologia de gênero, sobre a influência que tem no ambiente familiar. Jurandir lembrou, num depoimento hoje, na Câmara Federal, o depoimento do deputado Marcos Feliciano, que falou sobre os acontecimentos nos Estados Unidos, onde os gays estão usando sobre o acontecimento dos Estados Unidos como instrumento para fazer divulgação, e solicitou à vereadora Michele Colles que retire o requerimento. Discutiu o vereador Antônio Luiz Neto, falou de uma democracia. Era muito importante. Tem quórum. Foram apresentadas emendas. Primeira discussão do parecer de número 121/2016 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei 233/2015, de autoria do vereador Carlos Gueiros, que acrescenta o terceiro parágrafo do artigo 63 da Lei de 15.563, de 27 de dezembro de 1991. Modifica a numeração da redação existente. Maioria absoluta, votaram sim. Mantido o veto da discussão única, maioria absoluta do veto total do excelentíssimo senhor prefeito do Recife ao projeto de lei de número 319, de autoria da vereadora Aline Mariano, que institui o calendário oficial de eventos no município do Recife, foi adiada a discussão. Extra pauta constatou as seguintes matérias: discussão única do requerimento de número 2418/2016, de autoria do vereador Jurandir Liberal. Foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para reunir amanhã, 14 de junho de 16, em caráter ordinário, no local de costume, no horário regimental. Declarou encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada a presente ata. Depois de lida e aprovada, vai ser assinada por quem de direito. Já tem quórum? Ata em discussão. Encerrada a discussão. Votação, vereador que concorda, permanece como estão, aprovado.
Leitura do expediente. Leitura do expediente, requerimentos 2360, 2361, 2362 de 2016, todos de autoria da vereadora Michele Colles, e o requerimento 2363 de 2016, de autoria da vereadora Vera Lopes. Lido o expediente, senhor presidente. Primeiro orador inscrito por pequeno expediente, Amaro Cipriano, Maguari. Declina. Jurandir Liberal. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro eu queria, antes da minha intervenção de hoje à tarde, fazer uma observação. Presidente Henrique Leite, Vossa Excelência sabe que essa casa sempre ficou atenta às questões do plano diretor da cidade de Recife e, sobretudo, no que tange os debates das conferências da cidade. Então, a Prefeitura da cidade de Recife está realizando a conferência da cidade no auditório do Centro de Convenções, encaminhou correspondência a esta casa. Oi, amiga. E eu não sei por que o presidente não notificou os novos vereadores. E fica lá o pessoal falando mal dos vereadores, porque os vereadores estão ausentes. Eu vim saber, depois que estava instalada a conferência, que não dava nem tempo você escrever. A única vereadora que participou foi a vereadora Isabela Rodão, que é suplente do Conselho da Cidade, foi informada pelo Conselho da Cidade. Então é um negócio desagradável a gente saber um tema que a gente tinha interesse. Eu fui relator do plano diretor, tinha interesse em estar participando desse debate, é um debate importante, e foi prejudicado porque nem conhecimento eu tomo. Então eu peço encarecidamente à presidência dessa casa que as correspondências que sejam dirigidas à Câmara não seja propriedade do presidente, dê conhecimento aos vereadores. Porque se fosse dirigido ao presidente para um assunto particular dele, aí tudo bem, mas é assunto da Câmara, nós temos a obrigação de tomar conhecimento. Para isso existe a questão da leitura do expediente. Essa leitura do expediente não é um ato formal, é um ato que chegou à casa e para dar conhecimento aos demais vereadores. Esse é o registro que eu quero fazer, para depois não dizer, não, você estava ausente da conferência, então não tem moral para colocar. Foi porque eu não tomei conhecimento. Tomei conhecimento atrasado e participei lá, mas a Câmara apenas está representada pela vereadora Isabela de Rodão. Inclusive o titular, não sei nem se está sabendo, o titular, soube? Mas soube por lá, não foi? Não foi por aqui. Tá bom, muito bom. O titular é o Mi Fernando. Dito isso, eu queria trazer o tema que eu queria discutir hoje. Todos aqui assistiram quando o prefeito Geraldo Júlio disse que ia resolver o problema das calçadas da cidade do Recife, arranjou uma verba de 20 milhões e fez algumas calçadas no centro do Recife como se tivesse resolvido o problema da cidade. Todo mundo lê o Jornal do Comércio de hoje, vereador Osmar Ricardo, vereador Luiz Eustáquio, Marcos de Bria, que anda ali muito em Santa Amaro, vai ver ali a Cruz Cabugá como é que está. Eu estou olhando uma área onde há uma mobilidade muito grande, muitas pessoas andam a pé naquele trecho, pessoal das igrejas e tudo. Então, eu estou dando um exemplo aqui da rua Cruz Cabugá. Vai em qualquer outra rua aqui do centro do Recife, para ver como é que está a bagaceira, por conta desse tratamento que não está sendo dado às calçadas. E é preciso dizer que tem várias situações que a obrigação é do município, não é do proprietário. Portanto, nem tem campanhas, como foi feito na gestão do prefeito João Paulo, com parcerias, inclusive com as empresas privadas, associação comercial, que foi feito para recuperar essas calçadas. Não é impossível as pessoas andarem aqui com tranquilidade no centro do Recife. Isso eu estou referindo
não apenas as pessoas idosas com dificuldade de locomoção, cadeirantes e dificuldade visual, mas qualquer pessoa hoje está passível de ser acidentada aqui na cidade do Recife. E era bom que todos aqueles que fossem, se tivesse qualquer tipo de acidente, acionasse a justiça para poder ser indenizado a prefeitura, para ver se o prefeito toma jeito e toma conta da cidade. A buraqueira não é só na via, vereador Antônio, é nas calçadas onde a maior... todo mundo é obrigado a andar a pé nessa cidade. Você anda de carro ou de ônibus, você vai fazer um trecho a pé. E quando você circula aqui no centro do Recife, não tem condição. Isso é reportagem do Jornal do Comércio, uma excelente reportagem, quero parabenizar o jornal por isso, mas qualquer companheiro pode fazer esse levantamento e ver a situação das calçadas do Recife. Portanto, tem um registro, mais um registro negativo desta administração. Obrigado, vereador. Próximo vereador, Alvin Fernando. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, boa tarde, todos presentes. Com relação à questão do Conselho das Cidades, eu era o representante dessa casa há 2 anos, mas fui procurado pela secretária, vereador Antônio Luiz Neto, e não tinha condições de continuar, nem de participar dessa conferência. Comuniquei que não teria condições, eles pediram para se reescrever, eu não me reescrevi, e eu achava que a Câmara ia ser comunicada do fato. Infelizmente, talvez não tenha sido nem comunicada desse fato. Então, não tive condições. E, vereador Jurandir Liberal, e um dos motivos também que não me fez justificar a não participação é que a gente passou 2 anos, infelizmente, o Conselho não chegou a lugar nenhum. Né? Vários temas para ser debatido. Entrou no meio a questão dessa questão aqui que houve aqui, do Estelita. E só ficou debatendo a questão do Estelita e a gente não chegou à questão de discutir a lei do uso do solo, que é uma lei importante que ficou de ser debatido. A questão do plano diretor também ficou debatido. Se fazer um estudo, acabou a gestão, a gente não viu nesse plano diretor, nenhum estudo foi apresentado. Então, eu achei para ser sincero com vocês, que a gente vai participar das reuniões lá e vem debater tudo aqui na Câmara. Acho que o vereador muitas vezes fica sem função nenhuma numa discussão. Lá até é importante participar com a comunidade, ter a sua presença, mas infelizmente você debate lá e tudo vem ser debatido aqui na Câmara quando a gente pode participar aqui, apresentar emendas e tudo, e a gente pode apresentar emendas. As propostas que a gente apresenta lá, tudo pode ser derrubado aqui na Câmara com os vereadores e através de uma reunião. Então, eu acho que isso aí tem que ser melhor observado. Infelizmente, eu não tive condições de participar. Comuniquei lá à secretaria que não ia participar. Algumas vezes eles me comunicaram, eu disse que não teria condições, mas eu achei que eles iriam comunicar a Câmara. Não sei se comunicaram ou não. Mas essa aí, eu queria só informar essa questão. Mas, infelizmente, eu não vi nada caminhar. E, como eu disse, o que é debatido lá, vem aqui para a Câmara. Então, a participação nossa pode ser aqui, nas comissões, no debate, na audiência pública, quando vier o que for discutido lá no Conselho das Cidades. Mas, senhor presidente, o pouco tempo que nos resta, eu queria apenas repercutir 2 fatos que aconteceram na cidade do Recife. No Recife, então, não foi até no mundo. No estado de Pernambuco, foi em Camaragibe um fato, e o outro aconteceu nos Estados Unidos, vereador Osmar Ricardo, que esses 2 fatos, vereador, reforçam aquela posição que eu tenho com relação ao porte de arma. Né? Em Camaragibe, o guarda municipal não pode usar arma. E aí estava tomando conta do prédio da prefeitura, sem nenhum tipo de armamento. Não sei como é que se toma conta de um prédio, de um patrimônio, sem ter nenhum tipo de armamento para poder defender o patrimônio. E ele pode ser condenado por porte ilegal de arma. O outro fato é uma chacina que aconteceu no clube nos Estados Unidos, no clube LGBT, onde foram assassinadas várias pessoas, onde lá pode-se usar arma. As pessoas podem comprar, né? Então, como eu disse, reforça a minha tese de que eu acho que a polícia, o poder de segurança é que tem que estar armado, o cidadão não tem que estar armado. Isso aí o próprio presidente dos Estados Unidos defende que seja restringido o porte de arma dos cidadãos dos Estados Unidos. Eu defendo isso aqui, eu acho que quem faz o sistema de segurança do nosso município, do nosso estado, até defende a municipalização da segurança, que a guarda municipal seja armada, eu defendo.
independente de posicionamento político, é uma posição que eu tenho como trabalhador da segurança, como policial civil. Quando eu cheguei da polícia, vereadora Aimee Carvalho, sempre foi colocado, desde a academia, de que polícia é número. Então, a Guarda Municipal tem que fazer parte do sistema de segurança do nosso município, aqui com relação à cidade do Recife, para ajudar na segurança. Ele só vai poder ajudar se ele ter o porte de arma para defender o patrimônio que ele está tomando conta, principalmente das praças. Você chega hoje numa praça, tem até Guarda Municipal lá, mas fazer o quê? Muitas vezes o cara está consumindo droga, está delinquindo, está assaltando, está fazendo outro tipo de delinquência dentro do próprio parque, como a gente vê lá na Macaxeira, onde muitas vezes é a própria Polícia Militar que está lá também. Aqui no 13 de maio, no sítio da Trindade, tem até a Guarda Municipal presente, mas muitas vezes não pode fazer nada, porque não tem nem como se defender a si mesmo, imagina o cidadão. Então é importante que se possa rever isso aí. Já tem um convênio com a Polícia Federal aqui no nosso município. Tem armas que foram compradas na gestão passada, então é importante que a gente possa... E existe lei federal, vereador Osmar Ricardo, que autoriza o prefeito municipal, a dar o porte de arma para que a Guarda Municipal participe do sistema de segurança da nossa capital. Então é importante que a gente possa observar isso. E aí, feito eu disse, dois pontos reforçou aquilo que a gente defende, o nosso posicionamento. O sistema de segurança armado e cidadãos sendo protegidos pelos guardas e pela polícia do nosso estado. Então é importante que a gente possa observar isso e que a Guarda Municipal do Recife possa ser armada e possa defender o cidadão da nossa capital. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Pedi a vereadora Aline Mariano para assumir aqui enquanto eu vou na tribuna. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu trago esse assunto a essa tribuna pela terceira ou quarta vez, porque é um assunto que está mexendo comigo e com alguns vereadores dessa casa, com alguns cidadãos recifenses que cobram, que mesmo não sendo na cidade de Recife, mas é um caso que está deixando as pessoas de orelha e pé. É o caso de Beatriz, 7 anos, morta com 40 facadas em dezembro, 6 meses, vai fazer 7 agora, e dentro de uma escola, com um evento acontecendo, com tudo em volta, com família em volta, e a polícia não descobre quem foram os assassinos. A perícia diz que foram mais de 4 pessoas, mas não se chega a ninguém. Agora se criou uma força-tarefa. Sabe o que é que eu estou preocupado e estou vindo para a tribuna sempre? Porque o caso de Maria Eduarda e Tarsila começou desse jeito e até hoje não teve fim. Ninguém sabe de fato quem matou Maria Eduarda e Tarsila. E essa criança que foi assassinada brutalmente, a gente tem essa preocupação de não chegar ao verdadeiro criminoso. Porque pode também, numa força-tarefa, numa coisa dessa de querer dar uma resposta, se colocar sem subsídio, sem provas e terminar absolvendo quem for apresentado. Então a minha preocupação é essa, e eu acho que é importante fazer esse registro, porque é um fato como esse, lá em Petrolina, que vem acontecendo em todo o estado de Pernambuco, em todo o Brasil, violência contra a mulher, contra a criança, contra homossexuais, e vão ficando de lado. Muitas vezes a gente está preocupado, claro, que uma violência brutal como essa, que aconteceu em Orlando, nós precisamos nos preocupar, porque é um absurdo, um preconceito, tudo a gente tem que se preocupar, mas a gente tem que ver que aqui, todo dia, o dia todo, em cada cidadezinha, em cada bairro, está acontecendo uma violência contra a criança, está acontecendo uma violência contra a mulher, está acontecendo uma violência contra um homossexual, está acontecendo violência de todo jeito, e a gente precisa dar um basta. E quando acontece, a gente precisa de resposta. E esse caso, especificamente, até hoje, 7 meses está sem resposta. Agora imagina,
dentro de uma escola, com todo mundo, com toda a família, com todos os professores, e não tem resposta. Imagina um cidadão que é assaltado um celular no meio da rua. Não vai conseguir uma resposta de quem foi que assaltou nunca. Imagina um carro roubado. Então, essa preocupação é para a gente começar a dar o sinal de alerta sobre a questão da segurança pública, que continua equivocada e precisa ser imediatamente modificado o sistema de segurança pública no nosso Estado. Obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Aimé Carvalho. Depois de armar. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público e imprensa nesta tarde aqui presente. Esta semana começou com o Dia do Combate ao Trabalho Infantil, lembrado no domingo, dia 12. Todos sabem que esta é uma das minhas bandeiras e que tenho me empenhado com esta causa. A exploração do trabalho infantil marginaliza, fere e mata crianças e adolescentes em todo o país. Aqui em nossa cidade não é difícil vermos crianças nos sinais, nos coletivos, no metrô. São pequenos que trabalham dia e noite ao invés de estarem na escola, estudando e se profissionalizando. Ontem chamei a atenção para os casos de violência contra os jovens. Hoje, destaco as milhares de crianças que continuam expostas a condições de vida degradantes. Precisamos estar alertas. Em nosso estado, a prática vem crescendo. Hoje existem cerca de 150 mil meninas e meninos inseridos nesse universo. 80% deles têm entre 14 e 17 anos. De acordo com dados do IBGE, entre os anos de 2014 e 2015, foi registrado um incremento de 20% nesse tipo de atividade irregular em Pernambuco, implicando no aumento de 25 mil menores em situação de risco. A Folha de Pernambuco, ao tratar do caso, chamou a atenção à luta voltada para o trabalho de erradicação do cenário. Momento em que gestores públicos e toda a população precisam unir esforços e se conscientizar quanto à gravidade do problema. Outro grave ponto que precisa ser discutido é a continuidade da exploração do trabalho infantil. Aqui na região Nordeste, aproximadamente 90% dos adultos resgatados do trabalho escravos são egressos do trabalho infantil. Um ciclo de pobreza que precisa ser interrompido o mais rápido possível. O Dia do Combate ao Trabalho Infantil é todo o dia. Vamos garantir a infância de nossas crianças. Vamos combater os maus tratos, os abusos. É o nosso papel, é o nosso dever, é a minha missão, não apenas enquanto vereadora, mas como cidadã. Boa tarde e obrigada. Obrigado, vereadora. Próximo inscrito, vereador Osmar Ricardo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, vereador Almir Fernandes, Vossa Excelência traz a essa tribuna vários assuntos, mas um deles muito importante, que é a questão do armamento da Guarda Municipal do Recife,
que também faz a segurança cidadã, faz parte do pacto pela violência, e que a lei federal 13.022, que institui e que determina a Guarda Municipal, fala do armamento da Guarda Municipal, que logo, logo deve estar vencendo. Em audiência pública nesta casa aqui, fizemos com o secretário de Segurança Pública Municipal, o Murilo Cavalcante. Ele é totalmente contra o armamento da Guarda Municipal, que é uma posição também do prefeito Geraldo Júlio, mas que já estava mudando, né, tinha um aspecto diferenciado em armar uma parte da Guarda. E essa casa, e eu quero com Vossa Excelência, o presidente da comissão, eu faço parte da Comissão de Segurança desta casa com Vossa Excelência, que a gente encaminhe um ofício, porque ele garantiu que tinha uma posição contrária já de tentar armar uma parte da Guarda, para que a gente possa cobrar dele uma posição, tirar um encaminhamento de uma comissão junto com ele, para discutir os critérios de armamento da Guarda, para que a gente possa, de fato, ter os guardas municipais fazendo a segurança do povo com mais firmeza, inclusive com mais segurança. Né? Isso não quer dizer que a arma ela dá segurança totalmente às pessoas, mas intimida. Né? O marginal, quando sabe que tem uma pessoa armada, ele já não vai. Eu acho que é uma forma de a gente empurrar essa gestão para que possa, de fato, ter uma segurança extra da própria Guarda Municipal, cuidando do Recife, porque, na verdade, aquele caso de Camaragibe, já aconteceu casos aqui em Recife, de guardas municipais pegar bandidos no centro da cidade, né, no próprio carnaval, de estar lá agindo pela segurança do povo da cidade do Recife. Mas foi conveniente o que Vossa Excelência trouxe essa casa no dia de hoje, e como sugestão, como presidente, eu gostaria que a gente fizesse um ofício ao secretário de Segurança Pública. Senhores vereadores, a gente vem assistindo, toda hora que a gente liga a televisão, vereador Antônio Neto, a violência contra a mulher. Né? O vereador Henrique Leite trouxe esse debate da criança lá de Petrolina, que até hoje a polícia não apresenta o responsável por esse crime, mas a violência contra a mulher vem no Brasil, em nossa cidade, a cada 8 minutos uma mulher é violentada. Ou pelo marido, ou pelo companheiro, ou por pessoas, indivíduos que não têm nenhuma qualificação e que tentam bater, estrupar a mulher. Mais um caso agora no Piauí. No Piauí teve 4 casos coletivos de estupro. No Rio de Janeiro, São Paulo. Em nosso estado, não fica atrás com isso. Então, é preciso que esta casa, a Casa Zé Mariano, vereador Maguari, Vossa Excelência que escuta atentamente os debates dessa tribuna, esta casa tem que partir na frente. Partir na frente, criar uma comissão parlamentar para, junto à Secretaria da Mulher, junto à polícia, né, à Delegacia da Mulher, acompanhar os casos de violência que vem crescendo em nosso estado. E que são muitos, não são poucos. É a cada 8 minutos uma mulher violentada aqui em nossa cidade. Imagine isso no Brasil. A cada 11 minutos no Brasil, vereador Antônio Luiz Neto. São muitas pessoas, são muitas mulheres. Você vê que vem uma lei para penalizar, uma lei para tentar educar aqueles que têm a violência contra a mulher, que é a Maria da Penha, né, a Lei Maria da Penha, mas parece que os agressores não vê isso, né, de uma lei como se fosse tão rígida que é. Eu conheço várias pessoas que estão, hoje, Vossa Excelência deve conhecer também, vereador Antônio Neto, que também trabalha na área, é advogado, é curador, e a gente sabe quantas pessoas homens vão ao presídio por bater na mulher, por agredir a mulher, por tentar estrupar a mulher, aqui em nosso estado. São vários casos, e é preciso que esta casa, senhor presidente, esta casa parta na frente, criando uma comissão que acompanhe
essa história da violência contra a mulher, como a gente, inclusive, assistimos nos Estados Unidos, no estado de Orlando, né, o preconceito contra a questão sexual, do direito sexual das pessoas, de agredir, de matar 49 pessoas, de ferir mais 53. Isso não é apenas só lá, em outro país, em outro lado, num lugar que se diz de primeiro mundo. Isso acontece aqui. No dia a dia, muitos travestis, homossexuais são mortos em nosso estado, fora de Pernambuco, por pessoas intolerantes, que não aceitam o direito de escolha do próximo. Então é bom registrar isso aqui, senhor presidente. Eu quero solicitar de Vossa Excelência uma comissão para que acompanhe essa questão da violência contra a mulher. Senhor presidente, obrigado. Próximo vereador inscrito e último, vereador Luiz Eustáquio. Senhor presidente, pela ordem, só porque o vereador Osmar Ricardo falou desse assunto, se essa comissão por acaso vier a ser criada, eu já quero manifestar meu interesse em fazer parte dela. Tá ok. Se o vereador Osmar Ricardo permitir. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, venho à tribuna nesta tarde para tratar de 2 pontos. Queria iniciar informando que no próximo dia 16, a nível nacional, haverá uma grande luta em defesa de que o Ministério da Previdência possa retornar, possa ser retomado, porque o que aconteceu foi um grande golpe na sociedade, ao ser destruído um dos mais antigos ministérios desse país, que conta de 92 anos, e que trata de algo muito rico, que é a garantia das pessoas, do futuro das pessoas, que é o direito à previdência social, que garante a aposentadoria para que no final da vida você tenha esse direito. Então, na realidade, não, ao você desmantelar o Ministério da Previdência, você, na verdade, deu o pontapé inicial na reforma da Previdência, porque é isso que está por trás, desmantelar o Ministério para fazer a reforma da Previdência, não com a linha social, mas sim na visão da Previdência privada, da Previdência onde irá fazer uma Previdência mínima em detrimento de uma Previdência para todos, mas uma Previdência para quem pode pagar e uma Previdência para indigente, porque esse sempre foi o sonho do capital. E nesse momento, com o governo que aí está, é o que está realmente em curso nesse país. Então, no dia 16, haverá mobilização em todo o país contra o desmantelamento da Previdência e contra a reforma da Previdência. Então, no INSS, em todo o país, em todo o estado de Pernambuco, vários sindicatos estarão reunidos, estarão juntos para poder enfrentar esse momento, porque é um momento de garantia de direito. E a população ainda não entendeu que o que está se montando é uma retirada de direito de toda a população quando se acaba com a Previdência. O segundo ponto é que o dia 15 de junho é o dia da conscientização contra o abuso do idoso e o abandono do idoso. Então, é importante que as pessoas possam refletir sobre isso. Esse dia é muito importante, porque infelizmente tem muito idoso sendo abandonado pela família. Tem muito idoso sendo extorquido pela família. Tem muito idoso que realmente os filhos estão extorquindo e tomando até a aposentadoria. Tem muito idoso que não é cuidado, que não é protegido. Então, o dia 15 de junho é o dia mundial. É um dia onde você precisa
está ligado para primeiro denunciar. Se você conhece uma situação de abuso, de perseguição ao idoso, de maltrato, você precisa denunciar, porque você também é responsável. Existe, desde 2003, foi aprovado a Lei 10.741, que é a lei do Estatuto do Idoso. Porém, essa lei precisa realmente ser mais valorizada. Essa lei precisa realmente ser mais usada e as pessoas precisam denunciar o abuso que está acontecendo ao idoso e também garantir os direitos ao idoso. O idoso tem direitos e esses direitos estão sendo tirados. Agora mesmo na reforma da Previdência, querem colocar a aposentadoria, vereador Eurico, para 65 anos, vereador Henrique. Mas só que não tem emprego para pessoas nem de 55, quanto mais de 62, 63, e só querem que as pessoas se aposentem depois de 65 anos de idade. Então, são coisas muito sérias e que nós precisamos proteger o idoso, até porque até 2050 vamos ter mais de 30% da população brasileira de pessoas idosas. Eu entrei com 2 projetos de lei nessa casa. Uma que garante, vereador Henrique, estou concluindo, uma que garante que no shopping o idoso, como acontece em vários estados, protegido pelo Estatuto do Idoso, ele não tenha que pagar estacionamento. Entrei com esse, e também nos hospitais. O idoso doente vai aos hospitais, chega lá, tem que pagar estacionamento. Então, ele precisa ser protegido e ser garantido o Estatuto do Idoso, o direito que ele tem. Obrigado, vereador. O vereador Antônio Luiz Neto tinha pedido para desistir, mas retornou porque achou que ele dava tempo de falar. Então, está último inscrito agora, vereador Antônio Luiz Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho à tribuna esta tarde para demonstrar uma grande preocupação em relação à questão da saúde no nosso município. O fato é que todos nós sabemos que as unidades de saúde do Recife, que são compostas por UPINhas, por postos de saúde, por postos de saúde da família, eles são regidos pelo critério da territorialidade. E que critério da territorialidade é esse? É o critério que determina que as pessoas a serem atendidas por cada posto desse, por cada unidade de saúde desse, seja atendida em razão do território onde estas unidades estão colocadas. E, na verdade, o que nós temos notado, e eu vou focar em um exemplo nesta tarde, para posteriormente voltar ao debate com os senhores, é que esse critério da territorialidade, senhor presidente, ele não está sendo bem aplicado dentro da cidade do Recife. Ou seja, o atendimento é pelo número de pessoas. E no bairro da Mangabeira, por exemplo, esqueceram esse critério, vereador Maguari. Infelizmente, o posto de saúde da família, o PSF da Mangabeira, ele tem 11 agentes de saúde, com quantitativo de pessoas atendidas que passa do número que deveria comportar para cada agente de saúde. Ou seja, as agentes de saúde que têm a obrigação de ficar fazendo atendimento àquelas pessoas, elas estão com um número bem maior do que aquilo que seria o razoável para que esse atendimento ocorresse. E não bastasse isso, nós tomamos conhecimento, através da comunidade, de que a Prefeitura do Recife, através da sua Secretaria de Saúde, senhores vereadores, está
pretendendo acrescentar mais 2.000 pessoas para que estas 11 agentes de saúde fiquem obrigadas a atendê-las. 2.000 pessoas que virão do Alto José do Pinho. O PSF da Mangabeira está absolutamente prejudicado porque a Prefeitura do Recife acaba de inaugurar recentemente uma UPinha na bomba do Emetério e, ao inaugurar essa UPinha na bomba do Emetério, ela deslocou uma equipe para atuar lá, uma equipe que era da Mangabeira. Na hora que essa equipe foi atuar na UPinha, privilegiou o funcionamento da UPinha, mas pior do que isso, sem observar o critério da territorialidade. Ou seja, nós temos uma UPinha que funciona na bomba do Emetério, que está atendendo uma parte mínima da Mangabeira, da Rua do Rio, na Mangabeira, portanto, não respeita o critério da territorialidade. A UPinha da bomba do Emetério está atendendo metade da Rua do Rio, o lado direito da Rua do Rio. Tirou uma equipe inteira para a UPinha, desfalcou a Mangabeira e, portanto, o que nós estamos tendo hoje é um posto de PSF sem equipamento, um posto de PSF sem profissionais suficientes para atender a população, um posto de PSF na Mangabeira com uma equipe reduzida, enquanto que a UPinha da bomba do Emetério, ela está levando a metade da equipe que era da Mangabeira para atender um número muito mais reduzido da população daquela região. De maneira que nós não conseguimos entender o planejamento da saúde desse município quando você deixa a descoberto mais da metade de um bairro aos cuidados de um posto do PSF, ainda por cima, tenta acrescentar no trabalho desse PSF da Mangabeira mais 2.000 pessoas, enquanto inauguram uma UPinha sob os fortes holofotes da imprensa, sob muita propaganda, deslocando profissionais e permitindo que a bomba do Emetério receba mais essa UPinha, quando já existe na bomba do Emetério um posto de saúde da maior qualidade, que é o posto de saúde Luiz Wilson. De maneira que queria registrar este prejuízo que a população do Recife deve estar recebendo nesse momento e que certamente está espalhado em todo o território municipal. Muito obrigado pela compreensão, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo, encerrado o pequeno expediente e seguimos para o prolongamento do expediente. Discussão única dos requerimentos 2360, 2361 e o 2362 de 2016, os três da autoria da vereadora Michele Colles. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação, vereador, concordo, permaneça como estão, aprovado. Discussão única dos requerimentos 2363, 2364 de 2016, os dois de autoria da vereadora Vera Lopes. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação, vereador, concordo, permaneça como estão, aprovado. Discussão única dos requerimentos 2388, 2389 de 2016, os dois de autoria do vereador Edmar de Oliveira. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação, vereador, concordo, permaneça como estão, aprovado. Discussão única do requerimento 2390 de 2016, de autoria da vereadora Isabela de Rodão. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, vereador, concordo, permaneça como estão, aprovado. Chamada regimental. Senhor presidente, eu estou em presença do nosso painel 27 vereadores e vereadoras, número suficiente para deliberar a rododia. Ordem do dia. Discussão única do requerimento 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359 de 2016, todos de autoria da vereadora Michele Colles. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação, vereador, concordo, permaneça como estão, aprovado.
Discussão única do requerimento 2365 de 2016, de autoria do vereador Davi Muniz. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, vereador que concorda permanece como estão aprovado. Discussão única do requerimento 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, de 2016, todos de autoria do vereador Jadeval de Lima. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão aprovados. Discussão única do requerimento 2379, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2016, todos de autoria do vereador Aerto Luna. Em discussão. Vai discutir algum? Em votação. Vereador que concorda permanece como estão aprovado. Discussão única do requerimento 2380, 2382, 2383, 2016, os três de autoria do vereador Wilton Brito. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, vereador que concorda permanece como estão aprovado. Discussão única do requerimento 2381, 2384, 2016, os dois de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, vereador que concorda permanece como estão aprovado. Discussão única do requerimento 2385, 2386, 2387, de 2016, os três de autoria do vereador Gilberto Alves. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, vereador que concorda permanece como estão aprovado. Discussão única do requerimento 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405 de 2016, todos de autoria do vereador Augusto Carreras. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, vereador que concorda permanece como estão aprovado. Discussão única do requerimento 2406, 2407 de 2016, os dois de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, vereador que concorda permanece como estão aprovado. Segunda discussão dos pareceres 228 e 229 de 2016, respectivamente às comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei 237 de 2015, de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, vereador que concorda permanece como estão aprovado. Segunda discussão dos pareceres 725 de 2014, 558 de 2014 e 225 de 2015, respectivamente às comissões de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social, de Finanças e Orçamento, e Defesa dos Direitos Humanos, Defesa do Contribuinte e do Consumidor. É ali, companheiro. É ali. Apoio comunitário da criança e do adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei 95 de 2014, de autoria do vereador Wilton Brito. Quero apresentar uma emenda, viu? Oi? Quero apresentar uma emenda. Apresentou a emenda de plenário. A emenda está aí. Vai buscar. Como é isso, irmã? Presidente, pela ordem. Ela está pedindo para inverter a pauta. A ordem a pauta. Ordem da pauta. Inversão da pauta para salvar a irmã aí, para trazer a emenda. Segunda discussão dos pareceres 629 de 2015 e 665 de 2015, respectivamente, adiar essa também. Presidente, vai adiar esse projeto, essa discussão. Olha, eu preciso que existe um critério aqui de discutir o projeto quando a vereadora, a autora é votar, né? Então, o vereador está pedindo discussão. Então, abre a discussão, mas a votação só após. Presidente, esse projeto
ele foi votado em primeira discussão, e eu confesso que no momento eu não tinha me apropriado de todo o seu conteúdo. Na realidade, eu queria chamar a atenção dos novos vereadores que ele foi aprovado em primeira instância, mas tem uma questão aqui fundamental. A vereadora Vera Lopes propõe que as empresas de transporte façam um teste de bafômetro dos motoristas de ônibus. Aí imagina o seguinte, o que nós entendemos que nenhum empresário vai entregar um ônibus a um motorista que esteja embriagado. Essa é a primeira observação. Segundo, esse teste de bafômetro ele é feito pelo poder público numa determinada via, de forma a surpreender aqueles que estão contra a lei. Essa é a razão de ser do teste de bafômetro. E o teste de bafômetro ele é feito em qualquer veículo que passe na via. Inclusive, se passar um ônibus, ele pode fazer esse teste de bafômetro no motorista. Agora, determinar que as empresas, todo motorista vai sair da garagem ou do ponto, ou em que momento vai ser feito esse teste? Eu não compreendo, eu não entendi como é que a vereadora está impondo exatamente essas empresas. Aí eu aproveito que Carlos Guerreiro, que é um cara especialista nessa área, que conhece como funciona as empresas de ônibus, que ele dissesse que momento podia ser feito esse teste de bafômetro. Se quando o motorista pega o ônibus na garagem, ou no percurso, ou em que momento? E quem vai fazer? Eu imagino se o empresário faz o teste de bafômetro, ele vai multar ele mesmo, né? Então o empresário vai fazer o teste, o motorista está com problema, ele vai dar uma multa para a empresa dele. Essa é a razão que eu vejo nessa proposta. Mas antes de detalhar, eu gostaria de ouvir a opinião do vereador Carlos Guerreiro e depois da vereadora Michele. Vereador Jurandir, Vossa Excelência tem razão com a preocupação. O problema é o seguinte, as empresas ou qualquer empregador, né, que tem motorista pode ter a iniciativa de, em defesa própria, fazer isso aí. Agora, esse bafômetro feito por obrigação de lei, ele não tem nenhum valor. Porque quem tem autorização para fazer a obrigatoriedade, o bafômetro, e aplicar as penalidades consequentes do resultado, é o órgão de trânsito. As empresas não têm essa autoridade. Não tem nenhum valor isso aí. Só tem valor para ela própria, para ela tomar alguma medida se ela quiser fazer. E nem é a todo mundo que pode ser delegado. Acredito até, salvo maior exame, por exemplo, não se poderia nem ser delegado ao Grande Recife, que é a empresa gestora do sistema, fazer isso aí, porque isso... Tem que ser o órgão de trânsito, a CTTU ou o DETRAN, não pode ser. Não é verdade? Para poder oferecer. Então, eu achei, quando eu vi aqui, a Comissão de Legislação não deu parecer a isso aí. E aí eu achei estranho. Também votei ontem, desapercebidamente, né? Mas estou satisfeito em ver a preocupação de Vossa Excelência hoje nessa segunda discussão. Mas eu concedo a parte a vereadora Michele, que inclusive foi relatora na Comissão de Direitos Humanos. Vereador, eu gostaria de me colocar a favor desse projeto. Eu considero que esse projeto é um projeto extremamente importante para a cidade do Recife. Eu que milito há 20 anos na política de drogas e tenho números e referência de quantas pessoas morrem por causa do álcool, tanto vítimas direta quanto indireta. E esse teste é um teste muito simples, não é para aplicar multa, não é para dizer que pode, que não pode aplicar a legislação, não. Inclusive, essa lei, quando nós aprovarmos aqui nessa casa, que é uma lei
que vai trazer prevenção ao uso de drogas, vai trazer prevenção ao cidadão que pega um ônibus todo dia, uma coisa muito simples, porque um bafômetro é barato, o exame, o teste é barato, e todo empresário de ônibus que se preocupar realmente com o cidadão vai querer aplicar essa lei na sua empresa. Por quê? Não é para... Inclusive o próprio Detran, o Detran de Pernambuco e vários do Brasil estão fazendo exames toxicológicos. E aí sim, ele faz o exame para saber se a pessoa usa droga. E o que é que tem de mais o motorista de manhã, antes de sair, com o seu fiscal, a pessoa que é responsável pela empresa, sopra aqui, meu querido, sopra, a pessoa está alcoolizada ou não está. Se está, vai para casa. Você não está apto a pegar um ônibus com 40, 50 pessoas e dirigir pela cidade do Recife, colocar a vida de várias pessoas em risco, que é o que a gente tem visto todos os dias. Então, eu sou completamente a favor desse teste e acho que essa casa, ao se solidarizar com as vítimas de trânsito, de acidente de trânsito, e o grande número de pessoas que trabalham, trabalhadores que hoje fazem tratamento de drogas, porque álcool é droga, essas pessoas vão ser beneficiadas com esse projeto da vereadora Vera Lopes. Vereadora, eu entendo a sua posição, a questão, ninguém está aqui defendendo que o motorista use álcool, eu não estou entrando no mérito se o motorista deve estar saudável ou não. Eu estou entrando numa questão que, inclusive, eu fiz questão de aprovar o parecer do vereador Eurico na comissão de meio ambiente para a gente ter a oportunidade de debater aqui. Porque o que eu tenho assistido, vereador Carlos Gueiro, vereadora Michele, é que tem vários projetos aprovados nessa casa e que tem o veto do prefeito e, na realidade, são 95% dos projetos aqui aprovados foram vetados pelo prefeito e justa razão, inclusive mantido o veto aqui. É exatamente essas propostas que a gente vê que não tem sentido, não tem uma lógica nenhuma. Como é que eu posso determinar que as empresas façam esse teste? Quem é que vai fiscalizar? Qual é o sistema de operação? Como é que deve ser feito? Isso é uma recomendação que os empresários já adotam. Adotam porque eles estão preocupados com as consequências de entregar um ônibus a um motorista irresponsável. Que é feito um teste de avaliação completa a todos os profissionais que dirigem. Essa é uma razão. Agora, eu determinar que todas as empresas de ônibus vão fazer isso, quem vai fiscalizar? Qual é a ordem? Qual é a orientação? Em que momento? Como é que está sendo regulamentado? Quem vai regulamentar? Qual é a estrutura? Uma lei, para ser determinada, ela tem que ter todo o processo de aplicação. Quem vai executar? O vereador chamou a atenção. Toda a questão do bafômetro não é qualquer profissional que faz. Tem que ser ou o Detran ou a CTTU com a equipe de saúde. Está aí determinado pelo governo do Estado. Não é chegar aqui, não, nós vereadores agora vamos fazer teste de bafômetro ali na frente de todos os veículos que passam. Não, tem umas regras que são adotadas. É por isso que a gente não pode aprovar um projeto elaborado desta natureza, um projeto que tem nenhum mínimo de consequência. Isso aqui não serve para nada. Isso podia ser uma recomendação às empresas. Ninguém aí dizer, não, quem defende isso está a favor das drogas. Não. Primeiro eu quero deixar muito claro que eu nem consumo droga, nem bebo mais. Estou eu e Henrique Leite. Há 3 anos que eu não bebo mais, então não estou defendendo. Eu não bebo a vida toda. Henrique não bebe a vida toda, eu não bebo há 3 anos, então não estou defendendo essa proposta. Portanto, é para deixar aqui as coisas bastante claras. Mas com a palavra, vereador Henrique Leite. Vereador Jurandir Liberal, primeiro parabenizá-lo pela atenção. Ontem nós estávamos em tema polêmico aqui e terminou passando despercebido. Mas o alerta que se coloca é justamente para que a Comissão de Legislação fique atenta para evitar que projetos como esse passem com um grau grave de inconstitucionalidade, inclusive mostrando claramente que está fora da competência do nosso mandato legislar sobre essa matéria. E a Comissão de Legislação, talvez numa linha de desatenção, eu não vou querer culpar ninguém, ou até mesmo às vezes para
para julgar o mérito, termina colocando um projeto que, se virar lei, é uma lei natimorta. Porque qualquer um pode derrubar num estalar de dedo. Então, eu acho que isso aí só serve de alerta para nós ficarmos atentos à pauta, para evitar que isso passe pelo plenário, mas principalmente nas comissões, para que isso não venha a plenário, né? E, se for aprovado aqui, aí é como Vossa Excelência colocou. Aí vem o veto de lá e vamos manter o veto também desmoralizando a comissão. Obrigado. Ok, vereador. Vereador Jaime. Eu ouço, vereador Jurandir Liberal, eu faço minhas as palavras do vereador Henrique Leite e subscrevo essa preocupação, porque como nós temos inclusive a Procuradoria do município muito competente de carreira, com procuradores escolhidos por concurso público, realmente uma das grandes carreiras do Estado é a Procuradoria do município, eu tenho a impressão que isso esbarraria lá. E parabenizo sua iniciativa, sua intervenção, e só acrescento um aspecto, que essa matéria, a rigor, teria que constar ou ser disciplinada pelo Código Nacional de Trânsito, pelo Código de Trânsito, e regulamentada pelo CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. Portanto, uma sugestão que pode ficar aí para a vereadora apreciar ou qualquer colega é submeter isso a título de sugestão ao Conselho Nacional de Trânsito. Enfim, é só essa sugestão, agradecendo a parte e parabenizando Vossa Excelência pelo pronunciamento. Vereador, só que se fosse mesmo uma recomendação ao Conselho Nacional de Trânsito, eu não assinaria essa proposta. Eu acho que não devia. Eu ia pedir, inclusive, para debater o assunto, mas a vereadora não está aqui, então eu peço ao presidente que retire da pauta para dar oportunidade, inclusive, a vereadora se defender ou defender o projeto, para que não seja acusado de, na sua ausência, ter organizado a derrota desse projeto. Vereador Jurandir, Vossa Excelência, seu pedido é muito interessante, mas nós já fazemos isso. Quando o vereador não está, nós não colocamos em votação. Então, está retirado de pauta. Peço à vereadora Aline Mariani que continue o retorno para esse. Segunda discussão dos pareceres de número 725/2014, 558/2014, 225/2015, respectivamente das comissões de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social, de Finanças e Orçamento e de Defesa dos Direitos Humanos, Defesa do Contribuinte e do Consumidor, Apoio Comunitário da Criança e do Adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 95 de 2014, de autoria do vereador Wilton Brito, que dispõe sobre a cassação dos alvarás de funcionamento de estabelecimentos que comercializam ou forneçam de forma ilegal esteroides anabólicos localizados no âmbito do município do Recife. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, vereador que concorda permanece com a comissão aprovada. Segunda discussão dos pareceres de número 629/2015 e... Senhor presidente, pela ordem, eu continuaria a fazer o meu pedido de inversão da pauta, deixando maioria absoluta para o final da pauta. Vereador, eu acho interessante a gente seguir a ordem do dia. Pode seguir. Então, senhor presidente, e concordando com o companheiro, a minha proposta seria que, se ninguém for contrário, que os dois sejam votados em conjunto, os dois de código especial. Ok. Segunda discussão, maioria absoluta, do parecer de número 121/16, da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 233/2015, de autoria do vereador Carlos Gueiros, que acrescenta no terceiro parágrafo do artigo 63 da lei de número 15.563, de 27 de dezembro de 1991, e modifica a numeração e redação dos existentes
nos incisos 1º e 2º. Em discussão. Os dois. Segunda discussão, maioria absoluta dos pareceres de número 232 de 16 e 162 de 2016, respectivamente, das comissões de Legislação e Justiça e de Meio Ambiente, Transporte e Trânsito, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 30 de 16, de autoria do vereador Augusto Carreras, que altera o parágrafo 2º do artigo 1º da lei de número 18.133 de 15 e da outras providências. Discussão. Encerrar a discussão. Votação. Projeto de maioria absoluta. Vereador Aderaldo Pinto. Vereador Eurico Freire. Vereadora Marília Reis. Vereador Jurandir Liberal. Vereador Jurandir Liberal. Vereadora Marília Reis. Não, Marília está votando. Encerra. Já voltou. Encerrada a votação. Projetos aprovados. 22 votos sim, Senhor voto presidente, contrário, senhor presidente. eu queria lembrar a Vossa Excelência que ontem eu fiz o pedido de dispensa de prazo do projeto de lei 81 e terminou a sessão e não foram consultadas as lideranças, que Vossa Excelência anotasse aí e fizesse isso o quanto antes. Pedido de dispensa de prazo do projeto 81, 2016. Vamos ao... PSB, líder Amaro Cipriano. PDT, Isabela de Roldão. PT, Jurandir Liberal. Como vota Vossa Excelência? Dispensa de prazo. PMDB, Jaime Asfora. PP, Michele Collins. PSD, vereador Gilberto Alves. Rede, vereador Eurico Freire. Sim. PTC, vereador Heriberto Rafael. PSDB, vereador André Regis. PCdoB, vereador Almir Fernando. Sim. PPS, vereadora Vera Lopes. PRB, vereador Alfredo Santana. PRB. PRP, vereador Aerto Luna. PSL, vereador Rogério De Luca. PSDC, vereador Marco de Bria.
PEN, vereador Davi Muniz. Como vota Vossa Excelência? PTB, vereador Antônio Luiz Neto. SDD, vereador Edmar de Oliveira. PRTB, vereador Marco Aurélio. Aprovada a dispensa de prazo. Primeira discussão do parecer 112/16 da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 250 de 2015, de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão? Quero discutir, senhor presidente. Vem embora. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu gostaria somente de registrar a respeito desse projeto que estabelece a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência e ressaltar a importância de ter um momento de reflexão no município do Recife, voltado às necessidades das pessoas que têm algum tipo de deficiência. Nós já temos essa lei no Estado e já temos também nacional, e é importante a cidade do Recife estar interligada com essas datas, e por esse motivo que, quando eu cheguei em 2015, eu propus esse projeto, que tem o objetivo de instruir, aliás, de instituir no calendário oficial a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, que essa data será celebrada na primeira semana de dezembro. E é importante registrar que no dia 3 de dezembro é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e a data foi instituída pela ONU em 1992. Na ocasião, são promovidas reflexões acerca dos direitos desse importante segmento, tanto na instância nacional, estadual, como também nos municípios. Pretende-se ainda, com essa lei, conscientizar a sociedade sobre os assuntos relacionados à pessoa com deficiência, para a igualdade de oportunidades, para a promoção dos direitos humanos, bem como para comemorar as conquistas desse segmento quanto aos programas, políticas sociais e dentre outros. Essa semana, portanto, ela visa fortalecer a conscientização e estimular ações eficientes e eficazes que busquem a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva, solidária, além de proporcionar a igualdade de oportunidades para todos. Eu gostaria ainda de registrar na tribuna dessa casa que, como presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, nós temos dado uma atenção especial também às pessoas com deficiência. E tem muitos projetos aqui na casa tramitando de vários vereadores, mas essa semana também servirá para uma semana de maior reflexão, também por parte dessa casa, por parte dos parlamentares, para que nós venhamos a propor e venhamos também a aprovar projetos que venham a beneficiar essa população. E lembrando também que ainda há muito que se fazer pelas pessoas com deficiência. A gente tem feito audiências públicas aqui nessa casa, tem ouvido essa população e tem constatado a necessidade de intervenções urgentes. A exemplo das calçadas da cidade do Recife, que é uma grande polêmica, que alguns dizem que não sabe de quem é a responsabilidade das calçadas. Eu sou muito abordada e perguntada pelas pessoas, vereadora, e as calçadas, né? As pessoas com deficiência. E quem não tem deficiência, já tem dificuldade de transitar nas ruas do Recife, nas calçadas, imagina as pessoas que são usuários de muleta, usuários de cadeira de rodas, né? Usuários de algum meio de transporte, equipamento, aliás, pessoas com deficiência. Então, é algo que a gente precisa refletir bastante. Mas eu escuto o vereador Jaime Asfora. Vereadora Michele Collins, eu queria parabenizar Vossa Excelência por essa iniciativa. Eu acho que é oportuna, vou votar a favor e acho que está plenamente, inclusive, compatível e atualizada, contemporânea, com a recém-aprovada Lei Nacional
de acessibilidade da pessoa com deficiência. O estatuto foi aprovado no governo da presidente Dilma, não sei a data exatamente, mas foi coisa recente, o Estatuto Nacional do Direito das Pessoas com Deficiência. Não sei também se o nome tecnicamente é exatamente esse, mas o chamado Estatuto da Acessibilidade. Eu até pensei que Recife já tinha uma semana marcada por essa temática. De maneira que eu quero parabenizar Vossa Excelência e dizer que acho mais oportuno ainda por estar em plena consonância com essa lei federal que foi muito boa para aumentar a proteção jurídica e política também, né, político-institucional das pessoas com deficiência. Incorporo vossa parte, vereador, e agradeço a todos e todas. Muito obrigada. É o que eu tinha a dizer. Deus abençoe. Obrigado, vereador. Não tendo mais ninguém para discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 857/2013, 116/2014 e 753/2013, respectivamente, das comissões de Legislação e Justiça, de Finanças e Orçamento e de Meio Ambiente, Transporte e Trânsito, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 265/2013, de autoria do vereador Jaime Asfora. Em discussão. Senhor presidente, eu sou o autor desse projeto. Eu queria pedir a retirada de pauta porque alguns vereadores, inclusive da oposição, colegas, amigos, pediram para estudar a possibilidade de uma emenda e, em acordo com eles, eu fiquei de estudar até amanhã, inclusive consultando os proponentes dessa lei, né, as entidades que me sugeriram essa lei, para ver se é possível caminharmos para essa harmonização. Retirada de pauta. Primeira discussão dos pareceres de número 159/2015 e 155/2015, respectivamente, das comissões de Educação, Cultura, Turismo e Esportes e de Defesa dos Direitos Humanos, Defesa do Contribuinte e do Consumidor, Apoio Comunitário da Criança e do Adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 341, de autoria do vereador Jaime Asfora. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, vereador que concorda, permaneça como está. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres de número 694/2014, 278/2014 e 73/2016, respectivamente, das comissões de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social, de Finanças e Orçamento e Defesa dos Direitos Humanos, Defesa do Contribuinte e do Consumidor. Opinando pela aprovação do projeto de lei de número 403/2013, de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, vereador que concorda, permaneça como está. Aprovado. Primeira discussão do parecer de número 144/2015, da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Defesa do Contribuinte e do Consumidor e do Apoio Comunitário da Criança e do Adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 78/2014, de autoria do vereador Jaime Asfora. Também queria pedir a retirada de pauta, senhor presidente. Retirado de pauta. Primeira discussão do parecer 716/2014, da Comissão de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 93/14, de autoria do vereador Wilton Brito. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, vereador que concorda, permaneça como está. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres de número 272/2015 e 14/2016, respectivamente, das comissões de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social e de Defesa dos Direitos Humanos, Defesa do Contribuinte e do Consumidor, Apoio Comunitário da Criança e do Adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 214/2014, de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, vereador que concorda, permaneça como está. Aprovado. Primeira discussão do parecer de número 712/2015, da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 192/2015, de autoria do vereador Davi Muniz. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, vereador que concorda, permaneça como está. Aprovado.
Primeira discussão do parecer de número 240 de 2016 da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 49 de 2016, de autoria do vereador André Regis. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Vai embora. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu venho pedir o apoio de todos para a aprovação desta lei, desse projeto de lei, que tem um caráter simbólico, mas muito importante. Trata-se de nós instituirmos na cidade um dia do corpo consular, um dia para que a cidade possa homenagear todos aqueles que são membros dos consulados, os cônsules, tanto de carreira, como também aqueles que são honorários. Recife é uma das poucas cidades do Brasil que tem essa honra de constituir num corpo consular, vereadora Aline Mariano. Apenas São Paulo, Rio e Recife são grandes corpos consulares no Brasil. A Brasília trata-se de nossa capital, é um corpo diplomático, portanto, é um centro diplomático. E observamos que é preciso que a gente possa manter um contato mais permanente, de maior qualidade, com os consulados que estão aqui há tanto tempo, como, por exemplo, o consulado dos Estados Unidos, que neste ano que passou completou 200 anos de existência na nossa cidade. Um consulado que, portanto, é anterior à própria independência do Brasil. Recife está prestes a completar 500 anos e é importante que a gente relembre que entre os acordos mais importantes para as relações diplomáticas no mundo, que foi o Tratado de Westfália de 1648, o Recife, vereador Eurico Freire, ele não foi incluído dentro dos acordos que foram assinados naquela oportunidade em Westfália, por ser a matéria mais importante em discussão. O Recife estava ocupado, era a época do Brasil holandês. Os holandeses chegaram aqui em 1630 e permaneceram até 1654. E como o Tratado de Westfália de 1648, estávamos ainda na época da União Ibérica e a disputa entre os espanhóis e entre os holandeses pela nossa cidade. E nós terminamos com a libertação e formando aqui, inclusive, o sentimento de pátria a partir de 1654 com a expulsão dos holandeses. Mas o fato é que de lá para cá o Recife tem tido uma participação de destaque e de reconhecido destaque pela comunidade internacional. Recife, qualquer mapa histórico que a gente possa encontrar em qualquer museu do mundo, nós encontraremos lá um destaque à nossa cidade, pela nossa história, por tudo que representou, inclusive do ponto de vista da geopolítica, que mais recentemente na Segunda Guerra Mundial, Recife tinha um papel importante para as forças aliadas na luta contra o nazismo, contra o fascismo. Recife deu a sua contribuição cedendo seu território para que aqui fosse base dos países aliados contra o mal que a humanidade vivenciava naquele momento e durante esta grande guerra. O fato é que nós temos aqui, portanto, um background histórico que fez com que a comunidade internacional reconhecesse Recife como um grande centro. E aqui nós podemos destacar os consulados como do Japão, como da Alemanha, como da Itália,
como do Reino Unido, como do próprios Estados Unidos e tantos outros consulados que formam aqui, portanto, essa rede tão importante para a nossa cidade do ponto de vista do intercâmbio de tecnologia, do intercâmbio de know-how, do ponto de vista da troca de talentos com o mundo, a partir do momento em que Recife cede tantos talentos para grandes universidades internacionais e que, na maior parte das vezes, esses acordos, esse intercâmbio é viabilizado pelo corpo consular que está aqui fazendo esse trabalho de aproximação com a nossa cidade. Então, esta lei tem por objetivo que a prefeitura ela tenha um dia onde ela possa reunir o corpo consular, onde esta casa, inclusive, deve também se associar nessas festividades para que a comunidade consular ela esteja mais presente. Inclusive, aqui vai uma crítica severa ao comportamento dos nossos governantes que frequentemente faltam aos eventos que são promovidos nas datas nacionais, nos grandes eventos que os consulados aqui na cidade promovem e que muitas vezes não há sequer uma representação da nossa cidade. Isto é lamentável, foi baseado inclusive nessa constatação que nós resolvemos apresentar à cidade esse projeto de lei para que ela possa, de fato, ter um gesto simbólico com esses consulados que estão aqui, que representam um grande patrimônio sim, porque toda cidade que tem corpo consular ativo é uma cidade com maior fluxo turístico, com maior fluxo de negócios, com maior fluxo de intercâmbio cultural, científico, tecnológico. Então, neste mundo sem fronteiras, neste mundo da globalização, nós acreditamos que é papel nosso fomentar essa maior aproximação com este corpo consular que tem dado muitos frutos para a nossa cidade. Daí este projeto de lei que institui nesta cidade o Dia do Corpo Consular. Lembrando que esta aproximação, sem dúvida alguma, trará consequências favoráveis, na medida em que é importante também a gente frisar que várias cidades do Brasil lutam para se tornarem centros consulares como cidades importantes, como o caso, por exemplo, de Salvador ou de Fortaleza. O fato é que nós fomos escolhidos como centro consular de grande envergadura, não em decorrência do nosso presente, mas em decorrência do nosso passado, de quase 500 anos. Mas é preciso que a gente mantenha esta aproximação, que sem dúvida alguma trará mais frutos do ponto de vista do progresso da humanidade. Afinal de contas, nós, apesar de vivermos no local, hoje, com esse extraordinário fenômeno da globalização, o princípio da territorialidade, ele se torna cada dia menos relevante. E Recife não é apenas uma cidade. Recife é um estado de espírito. É um estado de espírito que abraça os valores universais de proteção aos direitos humanos, de proteção à ideia de liberdade. Recife é uma ideia que precisa ser cada vez mais alavancada para que o mundo, inclusive, conheça mais a nossa cidade, e ao conhecer mais a nossa cidade, nós poderemos promover mais os nossos talentos. E agradeço, portanto, ao apoio dos vereadores, mas agradeço essencialmente ao corpo consular da nossa cidade pela inestimável contribuição ao bem-estar, a inestimável contribuição à ciência, à tecnologia e à aproximação dos povos, inclusive na prestação de serviços importantes para o nosso cidadão que viaja ao exterior e também do cidadão estrangeiro que, em visita à nossa cidade, tem nessa rede o amparo necessário para que possa ter os cuidados devidos quando há necessidade. Então, senhor presidente,
Muito obrigado pelo tempo concedido e aguardo que os colegas apoiem essa lei, que apesar de simbólica, do seu simbolismo, ela é revestida de um caráter de grande importância. Muito obrigado. Encerrada a discussão, votação. Vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado. Discussão única do parecer de número 152 de 2013 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela rejeição do projeto de lei de número 44 de 2013, de autoria da vereadora Aline Mariano, que dispõe sobre a obrigatoriedade de concessão de desconto e ou meia porção para pessoas que realizam cirurgias bariátricas ou qualquer outra gastroplastia em restaurantes que mencione da outras providências. Em discussão. Pois não, vereador? Não, é porque eu quero votar contra esse projeto. Pergunto à mesa, ao presidente, se é preciso fazer a votação nominal. Acho que não. Eu simplesmente ressalto meu voto contra. E quem é o... Não tem o projeto? Não, suspende. Eu sugiro apenas ressaltar meu voto contra e manter a sistemática. Não sei se é possível. Eu acredito que a gente possa retirar de pauta. Retirado de pauta. Hein? Vou botar. Se travar a pauta, não volta. Retira de pauta. Está retirado de pauta para votar, colocar em votação segunda-feira. Obrigado, senhor presidente. Vai, continua. Requerimento de número 2287 de 2016. Requeiro à mesa diretora cumprir as formalidades regimentais que seja autorizado o espaço do plenário dessa casa para a realização de uma reunião pública com o objetivo de discutir sobre igualdade e diversidade na educação, no dia 15 de junho de 2016, às 15 horas. Presidente, a vereadora Isabela, que é autora, ela está como falei, na conferência da cidade. Me pediu exatamente para falar com a Excelência, colocar, porque essa matéria vai ser debatida amanhã e não é reunião pública, é reunião especial, para poder que a gente aprove aqui. Ok, em discussão, encerrada a discussão, votação, vereador que concorda, permanece como estão, aprovado. Primeiro vereador inscrito, vereador Jurandir Liberal, no grande expediente. Senhor presidente, gostaria de pedir verificação do quórum. Verificação de quórum. A comissão instalaremos na segunda-feira por falta de todos os partidos, a composição de todos os partidos aqui, vereador. Quantos vereadores? Não está aqui, não está aqui. Não está esse vereador, não, é? 9 vereadores presentes, não tendo quórum suficiente, declaro encerrada a presente sessão, convoco amanhã
para uma sessão especial às 15 horas aqui nesse plenário.